Então vamos para o livro de Salmos, de número 65, versículo 1. Salmo 65, 1 diz assim: A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. A nossa mensagem está aqui no versículo 2, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. O Senhor Deus, Ele ouve todas as orações, todos, todo pedido que é feito, todo clamor que é feito, Ele ouve. A própria palavra declara no livro de Jeremias 33, 3: clama a mim e responder-te-ei. A palavra de Deus diz no livro de Salmos 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. A Bíblia diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então Deus ouve as orações. Se você ler também primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz: será que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve? E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos as pessoas que Ele fizemos. Então Deus ouve todas as orações. Agora, claro, nem todas as orações serão atendidas, serão respondidas. Porque vamos para João capítulo 9. Vamos lá? Evangelho de João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. O versículo é 31, 9:31. Diz assim a palavra de Deus: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus não ouve a pecadores. A pessoa pode dizer: não, pastor, Deus entende meu caso, porque eu estou até sendo abençoado, estou prosperando, pastor, está dando tudo certo na minha vida, é porque você plantou lá atrás. Quem planta colhe. Então, quando você estava bem, se for o seu caso, quando você estava bem com Deus, o que você plantou lá atrás, você vai colher sim. Mas a partir do momento que você ficou no vermelho, você deixou de plantar. Então você não vai colher, pelo contrário, Deus não vai te ouvir. Deus não ouve a pecadores. O próprio livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que o ouvido do Senhor não está gravado, e nem o braço dele, irmãos, não está encolhido para que ele não possa salvar, mas ele diz que não ouve por causa das nossas transgressões, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós estamos vendo que todas as pessoas fazem orações, que todas as pessoas pedem a Deus, clamam a Deus, Ele ouve todas, mas nem todas serão respondidas. Agora, o profundo é que nós vamos ver agora. Abra no livro de Lucas 16. Vamos lá. Você está em João, só você voltar. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Você vai ver que tem pessoas que fazem orações vindas do inferno. Tem orações vindas do inferno. Você vai ver pedidos no inferno. Tem muita gente orando no inferno neste momento. Então vamos entender isto. Olha o que diz, capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, tem tradução que diz: levantou os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vamos entender aqui, isso é muito importante. Tem muita gente que não crê no inferno.
Ela acha que ela não vai prestar conta da sua vida um dia a Deus. A pessoa diz: eu posso dar minha vida que eu quero, a vida é minha. É verdade, Deus dá o livre-arbítrio, mas um dia ela vai estar diante de Deus. Um dia ela vai morrer. Um dia ela vai vestir um capote de madeira. Um dia ela vai ser enterrada. E para onde vai o espírito dela? O inferno é real. Mas vamos entender aqui algo muito importante. O rico, ele foi para o inferno não porque era rico, porque ele era materialista, ele não tinha amor ao próximo, ele era egoísta, ele não queria saber de Deus. Por isso que ele foi para o inferno. Ele rejeitou o Evangelho, ele rejeitou a Cristo. O mendigo não. O mendigo era de Deus, aceitou Cristo. E é interessante aqui, se a gente for ver, os dois eram mendigos, né? Pastor, os dois não eram mendigos, não era rico. Um era mendigo nessa terra, o outro na outra vida se tornou mendigo. Você vai ver que ele pediu água, na miséria, espiritualmente falando. Então aqui a coisa é muito séria. Mas vamos entender aqui, o que é o Hades? O Hades, essa palavra no grego, simboliza inferno. No Seol também, a Bíblia diz no hebraico, o Seol também significa inferno. Então o Hades, o que era o Hades? Era um inferno em prisão. Eu sei que já fizeram filmes gregos aí, e usaram o nome de alguns deuses de Hades, você deve conhecer. Mas o Hades existe mesmo, pessoal, não é aquele alegoria lá não, o Hades é um inferno. Então todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento, elas desciam ao inferno, elas iam para lá, todos. Só que lá no inferno, no Hades, lá no inferno em prisão, tinha uma separação. Existia o seio de Abraão, do lado de Abraão, quer dizer, o paraíso. Existia o Hades, o lugar de tormento, e havia um abismo. Nós vamos ver que tinha um abismo entre o seio de Abraão, como também o tormento, o lugar de tormento. E não tem como fugir do inferno por causa desse abismo. Não tem como a pessoa fugir de lá, por mais que ela queira. E no inferno não tem misericórdia não, porque quando o rico, irmãos, ele faleceu, morreu, ele já desceu para o inferno, e ali, irmãos, já estava consciente. Nós não podemos esquecer que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, pessoal. Todas as pessoas que foram criadas por Deus, todas as pessoas são criadas à imagem de Deus, todas. Deus é espírito, Deus não é carne. Então temos que entender isso. O nosso espírito, ele não morre, ele é indestrutível, ele é eterno. Então nós vamos prestar conta um dia diante de Deus. Claro que o justo será julgado para receber recompensas. Agora o pecador não, ele vai ser julgado para a perdição eterna, para o fogo eterno. Então todos desciam para lá, já consciente. O rico ficou consciente. O rico sabia onde ele estava. Ele sentia calor, ele sentia o fogo eterno. O rico sentia isso, sofrendo no meio das chamas. Se você conhece alguém que morreu sem Cristo, você pode ter certeza que está lá. Você pode ter certeza, irmãos, está consciente. Eu faço da minha vida o que eu quero, a pessoa diz, e anda como rebelde na vida, na prática do pecado, fazendo coisa errada. Tudo bem, mas um dia ela vai morrer. Isso é sério. Por isso que Jesus veio este mundo, para salvar. Por isso que ele pagou alto preço e levando os nossos pecados. Diga graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. Para que a gente não vá para lá. Então, irmãos, isso aqui é muito profundo. Havia essa separação. E para você entender, que eu vou adiantar aqui um pouco, pastor, e depois da vinda de Cristo? As pessoas quando morrem sem Jesus vão para onde? Continuam indo para o inferno. E esse inferno de prisão, as pessoas que estão lá estão esperando o dia do julgamento, do trono branco. Isso vai acontecer, está escrito em Apocalipse, se não me engano, capítulo 20. Isso vai acontecer. É um grande trono branco, a pessoa vai estar diante dele, vai ser julgada segundo as suas obras.
E ali as pessoas serão condenadas para o fogo eterno. Que tristeza, pessoal. Quem não foi achado escrito no livro da vida, vai para lá. Todos. Então não tem desculpa dizer, eu não conhecia, eu não sabia. Não vai ter desculpa nesse dia. E outra coisa, irmãos, nós temos que falar de Jesus para os perdidos. Se você conhece uma pessoa, irmãos, que está desviada, uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, um parente seu, se essa pessoa não se converter, ela vai para lá. E se tiver alguém aqui que não aceitou Jesus Cristo, não se firma, não se converte, você vai para lá também. Você toma cuidado. Você que está fraco na fé, está precisando desistir, vou abandonar, mas não quero mais saber de Deus. A questão não é, não quero mais saber da igreja, de Deus, de Jesus. Você pode ter certeza, você vai para lá também. Então abra os teus olhos. A Bíblia diz vigiar e orar. Eu tenho que vigiar também. Tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que preservar a minha salvação, irmãos, que é a bênção mais importante que existe. A bênção mais importante não é o carro, irmãos. A bênção mais importante não é o milagre material, é a salvação, é a vida eterna. Por isso que Jesus pagou aquele alto preço. Então todas as pessoas que morrem sem Cristo vão para lá, irmãos. Mas pastor, e as pessoas depois da vinda de Cristo? Elas vão para o paraíso. Amém, pessoal? Você se lembra do ladrão na cruz? Quando ele falou assim, quando ele se arrependeu, falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A palavra de Deus diz em segunda carta aos Coríntios capítulo 12 que o apóstolo Paulo subiu até o terceiro céu. A Bíblia diz em Apocalipse que os mártires da grande tribulação estão debaixo do altar de Deus esperando a redenção. Nosso lugar agora é em cima. Por quê? Em Efésios capítulo 2 diz que Jesus desceu, irmãos. Desceu no mais profundo da terra. O inferno é lá embaixo, né? Espiritualmente falando, é um lugar muito profundo. E ele desceu lá, e os nossos pecados levaram Jesus para o inferno. Olha que coisa, ele foi para lá por causa dos nossos pecados. Mas chegando lá, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, fez obra linda. Jesus pregou lá para os perdidos, principalmente para a época de Noé, diz a palavra de Deus. E no terceiro dia ressuscitou, irmão, levando cativo o cativeiro e deu bons aos homens. Amém? Então estava lá o Abraão, estava lá o Davi, estava lá o Isaac, estava lá o Jacó. Ele pegou e levou todos eles para o céu. Então todos que morrem em Cristo agora é levado para lá, esperando o grande dia. Amém, pessoal? Aquele dia glorioso, maravilhoso. Irmãos, o céu ele é real, mas o inferno também. E eu pergunto para você, como está a sua fé? Como está a sua santidade? Como está o seu temor a Deus? Responda para você mesmo. Você está frio? Você é fervoroso? Responda para você mesmo. Você está pensando em desistir, abandonar? Lembre-se, é o diabo tentando você para fazer você desistir. Porque o diabo não tem mais salvação. Por que o diabo não tem salvação? Porque ele já morou no céu. Irmão, não deixa o diabo te enganar. Jesus Cristo pagou um alto preço para nos dar a vida eterna, em nome de Jesus. E diz aqui onde eu quero chegar. Olha o que diz aqui no versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, quer dizer, levantou os olhos. Isso é profundo, hein? Havia uma separação no abismo, porque o inferno é profundo. Ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Olha que coisa séria. Aqui ele faz uma oração, pessoal. E muitas pessoas orando no inferno, pedindo, clamando lá no inferno nessa hora: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu assisti muitos anos atrás, era novo convertido, assisti um filme chamado Inferno em Chamas. Camarada que tinha uma vida, irmãos, de pecado, de erro. Ele era evangelizado, zombava das pessoas, de repente ele sofre um acidente, fica entre a vida e a morte. Depois você assiste. Alguém já assistiu aqui ou não? Que nunca assistiu a Inferno em Chamas. Irmãos, é coisa séria. Os demônios lutando para levar ele para o inferno e as pessoas orando para... Irmão, é muito forte. Não vou falar o final não. Você assista. É muito profundo. Ele falou: Abraão, manda que Lázaro venha molhar a ponta do dedo dele nos meus lábios. Irmãos, ele não pediu uma garrafa com água, ele não pediu um copo, ele pediu pelo menos uma gotinha. Olha que coisa. Que ele estava atormentado naquela chama. Aí o Abraão falou: não tem jeito. Quer dizer, a oração dele não foi respondida. Tem gente que está lá no inferno, irmãos, pedindo misericórdia a Deus. Jesus tem misericórdia de mim, me tira daqui. Está em tormento já. Qualquer pessoa que morreu sem Cristo está lá consciente. E tem consciência das pessoas aqui na terra. Estão vivos. Em chamas, em tormento. Pastor, não acredito nisso, isso para mim é baboseira. A pessoa acreditando não é problema dela, irmãos. A Bíblia é verdade. Se a pessoa não se converter, não entregar sua vida para Jesus, não se consertar, vai para lá. E Deus preparou um lugar tão maravilhoso, irmãos, para nós, tão lindo para nós, que é o céu. Não brinque com a sua salvação. Fica firme com Cristo. Pastor, estou escandalizado com algumas coisas que têm acontecido. Escândalos irão surgir, irmãos, mas não perca a sua fé. Olha para Jesus. E não olha para o pastor daí, não. Você tem que olhar para Cristo. Eu também não sou perfeito. Perfeito é Jesus Cristo. É Ele que dá a vida eterna. É Ele que liberta. É Ele que cura. É Ele que restaura. É Ele. Ele que capacita a pessoa a falar dele, da sua palavra, da pessoa do Espírito Santo. Essa obra é dele. Amém, pessoal? Então nós temos que despertar, falar do amor de Jesus para os perdidos, irmãos, clamar. Esse rico teve a oportunidade, mas não quis continuar no pecado, quis continuar no erro. E tem muitos assim, não se escandalizem, são muitos, irmãos, são muitos, que tem título de crente, mas de crente tem nada, irmãos, parece crente, mas não é. Esse mundo aí, irmão, de ilusão, essas religiões que ficam enganando todo mundo, irmão. O único que salva é Jesus Cristo. Deixa o pecado, ele não compensa. Deixa o erro, deixa a fornicação. Se você ler lá, primeira carta aos Coríntios 6, a Bíblia fala da fornicação, do ladrão, do roubador, do maldizente. Eles não vão herdar o reino de Deus. Os mentirosos, está lá em Apocalipse 21:8, não vão herdar. Aquele que ama, comete a mentira, o adúltero, ele não vai entrar no céu. Está bem claro lá. O ódio, a inimizade, em Gálatas, capítulo 5, fala das obras da carne. Irmãos, Deus trouxe essa palavra para abrir os nossos olhos. Tem muita gente orando no inferno, tem muita gente fazendo clamor no inferno, mas não tem mais jeito, eu não ouvo mais, irmãos. Não tem como. É que nem ele falou aqui, você teve a oportunidade, você ficou aí pensando só na vida material, curtindo a sua vida, rejeitou Cristo, não tem mais jeito. Olha o que diz no versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa. Olha ele pedindo para que o Abraão enviasse Lázaro para a casa de seu pai. Isso aqui é verídico, porque se você ler de novo o versículo 19 e 20, diz: havia um homem rico, havia também um certo mendigo. Isso aqui não é palavra não, isso aqui é real. Havia, Jesus está falando que havia. Isso é real. E diz:
E disse: rogo-te, pois, ó Pai, outra oração, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O pessoal morreu, não volta mais, pessoal. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vem depois juízo. Não volta mais. Ah, meu avô morreu, depois de tanto tempo ele apareceu para mim e falou comigo: é Satanás. Isso é um espírito familiar, isso é um espírito maligno, que usa até a voz da pessoa que foi morta. Uma hora a gente vai estudar um pouco sobre isso. É Satanás, morreu, não volta mais. A Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não volta mais. Falou: manda alguém que morreu para lá, não adianta, se engana. Aqui o rico faz uma oração, um rogo, um clamor: Senhor, Abraão, manda alguém lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, e 5 irmãos que dá a entender que não eram convertidos. Manda ele lá para dar testemunho de Cristo, dar testemunho de Jesus, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento. Tem muitos orando assim lá, e falando com Deus, falando com Jesus: Senhor, manda alguém lá, eu não quero que o meu filho venha para cá, eu não quero que a minha família venha para cá, que o meu pai venha para cá, que o meu marido venha para cá, que a minha esposa venha para cá, o meu filho. Não adianta, tem que orar e estar vivo. Tem gente que às vezes, reunião de quarta-feira na nossa Igreja da Graça, reunião de família é quarta-feira. Meu negócio agora é só domingo. Tá bom. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? Se tem uma reunião específica de quarta-feira para orar pela família, a pessoa prefere ficar em casa, não vem. Claro, se a pessoa trabalha, estuda, é uma outra coisa, dá para vir, Deus sabe. A pessoa está lá, tranquilo, não vem. Coisa séria, não adianta orar depois. E lute pela sua família, lute por ela. Ele sabia que os irmãos, se não se convertessem, iriam para lá também, para aquele lugar de tormento. Eu estou pregando aqui, mas tem gente que às vezes não acredita. Eu não acredito nessas coisas não, pastor. O que eu posso fazer, irmão? Jesus pregou também. Na época de Noé pregou também. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, né? Abraão que orou, quando Deus ia destruir o mundo com água. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele não acredita. Jesus falou: foi como os dias de Noé. Irmão, temos que despertar. Tem gente que hoje, o mundo hoje é diferente, o pós-modernismo, é outra época, tem coisas que é do passado, não entende não, gente. Jesus falou: sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus falou: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passaram. Coisa séria. Eu me lembro uma certa vez, uma igreja que eu pastorei, tinha um senhor, e se não me engano era viúvo. E esse senhor apareceu depois de um tempo na igreja com uma mulher. Falou: pastor, eu queria apresentar minha esposa para o senhor. Não é mesmo? O senhor casou? Ele já estava na igreja um ano lá conosco. Aí eu falei: é mesmo? O senhor casou? Eu não sabia. Não é que eu casei, né? Ela era de outro ministério, essa mulher. Não estou julgando não, pessoal, para você entender onde eu quero chegar. Mas como? Vocês não são casados? Não, nós estamos morando juntos. Eu falei: irmão, mas não pode. Isso é pecado, isso é pecado de fornicação. O senhor já conhece a palavra, ela era de outro ministério, o senhor também conhece, isso é pecado. Sabe o que ela falou para mim? Ah, pastor, mas é um pecado gostoso. O salário do pecado é morte. Eu me lembro uma certa vez, a primeira igreja que eu pastorei, chegou uma pessoa
a lei deve ter mudado. Eu sou leigo nisso, o Renato, que é advogado, deve saber, mas eu sou leigo. Como que está hoje essa lei, se mudou, não. Mas na época, chegou uma mulher na igreja, uma irmã na igreja, que o marido faleceu. Aí o que aconteceu? Ela casou de novo. Não poderia, ela foi morar junto com a outra pessoa, porque ela falou: se eu casar, eu vou perder a pensão. E era de outra igreja. E ela foi lá. E o dízimo, ó, era bom, irmão. Ajudava a igreja. Era alto. E ela foi lá, pensando que ia apoiar, irmão. Eu falei: não, a senhora está errada, irmão. Olha, a senhora tem que casar, mas eu vou perder a pensão. A senhora vai perder a vida eterna. Pergunta se ela voltou. Não voltou, irmão. Um mercenário não, Deus entende o seu caso. Quer dizer, faz a pessoa para o inferno, ele vai para o inferno, que está mentindo. Leva a pessoa para o inferno, com essa atitude dele também vai. Porque a partir do momento que a pessoa conhece a palavra, ela não é mais inocente. A Bíblia diz que é o culpado, Deus não tem por inocente. Vocês estão entendendo? A pessoa diz: não, hoje é outra época. Não, Deus não mudou, pessoal. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se a pessoa não conhece a palavra para Cristo, é diferente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí vai orar e vai depois, lutar para que case. Deus tocar no coração do marido, da esposa e tal. Nós devemos vigiar bastante, pessoal. A Bíblia diz do pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos. Nós temos que fugir dele. Nós temos que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Jesus falou: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Não deixe Jesus por nada na sua vida. Amém? Jesus falou: aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmã, campos, o amor de mim com o Evangelho vai receber 100 vezes mais. Renuncie tudo por Cristo. Puxar em primeiro reino. Você vai ver, irmãos, Ele tem um paraíso para você. E tem a vida eterna para você. Toma cuidado. O mundo está se destruindo. O mundo está acabando. O pior seria aquele que não quer ver. Jesus está voltando. Por isso nós temos que falar de Jesus para os perdidos. E se firme na fé. Fica firme na fé. Não deixe nada abalar a sua fé. Ah, pastor, hoje em dia eu vou na igreja, a hora que quiser. Isso é no geral que eu estou falando. Isso é no geral que eu estou falando. Não é só que não, estou falando no geral. Ah, mas se não está com vontade hoje, não vou hoje não. Engraçado, né? Para trabalhar, não tem que ir porque tem que comer. Porque a Bíblia diz que a pessoa precisa trabalhar porque a sua boca estica, está lá em Provérbios. Mas para Deus é assim mesmo. Para Deus não está chovendo, não vou não, está sol, hoje não vou, mas para trabalhar, para fazer alguma coisa, para passear. É assim mesmo. Deus é deixar de escanteio mesmo. Buscar em primeiro o reino de Deus. Ele diz: eu honro aqueles que me honram. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Deus ouve todas as orações. Todas. Se a pessoa estiver em pecado, não tem como Deus ouvir. Tem muita gente orando no inferno, fazendo pedido no inferno, clamando no inferno: Senhor, não deixe que o meu filho venha para cá. E ele teve a oportunidade de se converter, de se arrepender, e não quis. Eu vou finalizar com algo que o pastor Jaime disse alguns anos atrás. Era novo convertido, eu estou no Evangelho há 18 anos. Eu me lembro que eu comecei para a igreja, um dia ele estava pregando, ele fez um comentário, que depois que ele saiu da gravação, tinha um bêbado sentado na porta, perto de onde ele estava saindo. Ele saiu e disse: ô pastor, me dá um dinheiro aí, quer tomar uma aí, me dá um dinheiro. O pastor foi lá, falou: olha, eu tenho Jesus para você, olha, Jesus te ama. O senhor tem dinheiro? Se não tiver dinheiro, por favor, vai embora. Ele foi embora. O pastor Jaime falou. Aí Deus toca no coração do pastor Jaime, ele volta, vai lá e fala assim: olha, o Senhor, Deus quer te salvar, o Senhor tem uma bênção para você, tem vida eterna para você, Ele quer libertar você. Vai embora! O senhor tem dinheiro? Não tem? Ele foi embora. Deus falou: volta lá de novo. Ele voltou, falou as mesmas coisas.
Mas ele não quis ouvir. 3 vezes ele teve a oportunidade. Foi embora. Isso era mais de meia-noite, se eu não me engano. Aí o que aconteceu? De manhã, logo cedo, chegaram para ele e falaram assim: pastor Jair, sabe aquele homem que o senhor evangelizou lá, tal? Sim, morreu. Era a oportunidade da vida dele, irmãos. Deus sabia que ele iria morrer. Deus sabe todas as coisas. Uma certa vez, vou finalizar agora eu finalizo. Eu estava pastoreando uma certa igreja, os obreiros foram evangelizados numa feira. E no começo da feira, encontraram a mulher e começaram a evangelizar os irmãos. A mulher: você tem dinheiro? Eu não quero saber nada disso, não, vai embora. Não, mas Jesus, eu não quero. Olha, Jesus veio para te salvar. Eu não quero. Foi embora. Foram até o final da feira evangelizando. Quando voltaram, a mulher tinha acabado de sofrer um infarto, morreu na hora. A oportunidade vem, irmãos. Nós não sabemos o dia da manhã. Depois não adianta orar: Senhor, me perdoa, me tira daqui. Não tem mais jeito. É como disse o missionário: a pessoa vai ficar lá milhões e milhões de anos, bilhões e bilhões de anos, nunca mais vai sair de lá. Você sabe o que é isso, queimando? Só que o inferno, a pessoa vai ser julgada. Ela está lá no inferno em prisão, no ar, esperando julgamento, já está em tormento, em chamas. No inferno, diz a palavra, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda mão. Misericórdia. Deus tem vida eterna para mim e para você, irmãos. Fica firme com Jesus, irmãos. Não deixa o diabo te enganar, não. Ou clame a Deus. Ele ouve. Aquele que teme a Ele ouve. Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos materiais, físicas, mas uma delas é a vida eterna. Depois que morre, não adianta orar mais não. Olha, coloca essa palavra no seu coração. Tem muita gente orando no inferno, mas não adianta mais. Tem muita gente fazendo pedido no inferno, mas não adianta mais. Coloque essa palavra no seu coração. Jesus te ama. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Louvado seja o nome de Jesus.